Fala pessoal, tudo bem com vocês? Números, a projeção do Grêmio para tentar sair da zona do rebaixamento, contando inclusive a tabela dos demais concorrentes, a gente vai mapear tudo nesse vídeo e a grande pergunta que se impõe. Afinal de contas, o Flamengo vai entregar para o Grêmio? Vai facilitar de alguma forma? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não se fala em outra coisa em Porto Alegre, nas cercanias da Arena do Grêmio, ali no bairro do Humaitá, onde se enfrentam nesta terça-feira Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Existe uma série de fatores, circunstâncias que permeiam esse jogo e que a gente precisa colocar em pauta e não pode desconsiderar, obviamente. O primeiro ponto. Eu fiz uma postagem no Twitter, que inclusive até fui duramente mal interpretado, o que não é, o que não é raro, né, acontecer nessa rede social, porque claro que não é culpa do Atlético Mineiro, muito menos do Flamengo. A gente viveu um ano muito bagunçado, um ano de pandemia, mais um, né, com atropelos no calendário, mas eu só coloquei a questão de que, infelizmente, pro campeonato, infelizmente, e isso na verdade até prejudica o Grêmio, mas eu precisei colocar, a gente está chegando numa reta final de Campeonato Brasileiro com algum desequilíbrio técnico. E isso é muito verdade. O Grêmio se beneficiou disso quando o Bragantino colocou um time sub-23 para jogar e tomou um 3-0 porque estava focado na final da Sul-Americana. Acontece. Não é culpa do Grêmio, nem do Bragantino. Não sei de quem é a culpa. Mas, enfim, é um fato. É um fato de que houve ali um desequilíbrio de um time que está brigando, inclusive, por uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Nesta semana, Palmeiras e Flamengo não têm condições de colocar a sua força máxima nos seus jogos. Só que vejam só, o jogo do Palmeiras é justamente contra o Atlético Mineiro. E eu não estou dizendo aqui que se o Palmeiras colocasse titulares, ele venceria facilmente o Atlético. Mas muda um pouco de figura, né? Primeiro pela desmobilização. O Palmeiras está pensando, aliás, faz tempo, né, que o Palmeiras está pensando só no dia 27, tá engatando aí uma série de derrotas. Se não tivesse, tudo na casa da hipótese, tá, gente? Se não tivesse a final da Libertadores, estivesse jogando com a sua força máxima, acho que endurecia um pouco mais esse jogo, ou não, ou tô errado. Não quer dizer que venceria. O Galo poderia vencer tranquilamente os titulares do Palmeiras. O mesmo vale para o Flamengo. Se o Flamengo, por exemplo, estivesse ainda, e ainda matematicamente ainda pode sonhar com o título, embora eu saiba que, eu já tenha dito para vocês aqui que o Atlético Mineiro tá se sagrando a cada rodada o merecido e justo campeão brasileiro. Mas vamos lá, vamos colocar dentro da questão fora desequilíbrio no brasileiro. Se o Flamengo botasse força máxima contra o Grêmio, teria todas as chances de vencer. E se combinasse uma derrota do Galo com uma vitória do Flamengo, a diferença cairia para 5 pontos faltando 3 rodadas. O campeonato ainda estaria em aberto. Não é o caso. E como não tem mais chances, mesmo que matematicamente sim, mas como não tem mais chances verdadeiramente de ser campeão brasileiro o Flamengo, muito se questiona porque o Flamengo tá de olho em Montevidéu, colocou titulares contra o Inter e realmente fez um grande jogo contra o Inter. No primeiro tempo era pro Flamengo ter goleado o Internacional, depois o Inter voltou um pouco pro jogo, foi um jogo lá e cá, aberto, franco, e o planejamento do Flamengo ele envolveu aos pouquinhos a recuperação de alguns jogadores, né? Alguns minutos para o Bruno Henrique contra o Corinthians, e aí ele voltou a sentir, ao mesmo tempo preparar outros jogadores, teve o crescimento do Michael já desde o início da temporada, né? Mas um cara que se tornou decisivo, inclusive, o Arrascaeta que jogou alguns minutos contra o Inter, pode ser que apareça alguns minutos contra o Grêmio. Dentro do planejamento, o Flamengo parece estar fazendo a coisa certa dentro do que lhe propõe, né? Sem ter chances de vencer esse poderoso Atlético que disparou. Então é óbvio, gente, que o Flamengo vai colocar reservas contra o Grêmio. Pode ser que ele fortaleça, o Pedro também voltou a treinar. Ontem, né, voltou a treinar e tudo mais com bola, pode ser que apareça alguns minutos, é um jogador perigosíssimo. O Pedro é reserva do Flamengo, vejam só, o Michael é reserva, mas é que hoje, e aí que eu queria chegar, talvez, pela condição do Arrascaeta, que a gente não sabe qual será, e do próprio Bruno Henrique, o Michael talvez seja titular no sábado contra o Palmeiras. Será que o Renato começará com o Michael? Começará com o Pedro? Começará com a Arrascaeta? Eu acho muito difícil. Pode ser que esses caras entrem num segundo tempo, até para ter rodagem, ritmo de jogo, aquela coisa toda. Mas esse não é o jogo para você arriscar.
arriscar uma lesão nas vésperas do maior desafio do ano, que é a final da Libertadores. Vejam que eu estou colocando aqui só questões técnicas, tá, gente? Dentro de uma realidade que é muito plausível, né? Do Flamengo realmente colocar um time descaracterizado e naturalmente desmobilizado para jogar contra o Grêmio. Isso significa que o Grêmio vai vencer? Claro que não, o Grêmio vai ter que fazer a sua parte. O Bragantino estava desmobilizado e o Grêmio foi lá e venceu o jogo. A Chapecoense, já rebaixada, fez uma reformulação no elenco e tudo mais, o Grêmio foi lá e venceu o jogo. O Grêmio vai ter que encarar esse jogo com a mesma seriedade, mesmo que o Flamengo não, que utilize o jogo apenas para treinar e tudo mais. Agora, vocês imaginem, honestamente, qualquer treinador, não estou falando do Renato especificamente, chegando no vestiário e dizendo para os jogadores assim, rapaziada, meu time do coração, sou ídolo aqui, aquela coisa toda. Hoje é o seguinte, né? Se o jogo tiver, dá uma facilitada, dá uma aliviada, eu honestamente não vejo isso acontecendo. Tem muitas formas de você facilitar e é muito perigoso, né, a gente flertar com esse tipo de coisa. Isso vale para o torcedor. Jornalista, eu prefiro não determinar que isso vai acontecer ou não, até porque eu realmente não sei como será essa conversa do Renato com o seu grupo de jogadores. Agora é fato que o Flamengo não está pensando nesse jogo. Não acho que o Renato vá favorecer o Grêmio. Acho que ele vai ficar feliz, obviamente, se o Grêmio não for rebaixado. Não apenas por conta desse jogo, mas acho que ele não vai fazer, digamos, força para isso acontecer nessa partida. Isso é só a minha opinião, porque eu realmente não vejo um cara chegando pros boleiros, né? Imagina um jovem que quer mostrar serviço. É uma linha muito tênue, né? Você chegar pro cara e falar, pô, tira o pé da jogada, pro goleiro, deixa a bola passar. Eu honestamente não acredito nesse tipo de coisa. Agora, o que se discute em Porto Alegre? Tem aquele jogo em janeiro deste ano, em que o Grêmio foi amassado pelo Flamengo na Arena e o Renato terminou o jogo rindo, o Renato técnico do Grêmio, conversando com os jogadores do Flamengo, feliz da vida. E aquele jogo, ele, digamos, interferiu diretamente na disputa do título, em que o Flamengo venceu na disputa direta com o Internacional. Ali, os dois estavam disputando o título e digamos que se o Flamengo não tivesse vencido o Grêmio naquela rodada, naquele jogo, o Inter teria sido campeão brasileiro. E o Renato depois vai na entrevista e diz, com todas as letras, tudo que eu puder fazer para prejudicar o Internacional, eu vou fazer. Então, digamos que o Grêmio, que eu acho que perderia na bola para aquele Flamengo disputando o título como foi em janeiro desse ano, perderia na bola de qualquer forma, mas muito se especula uma troca de gentilezas, né? O Grêmio teria ajudado em janeiro, agora o Grêmio precisa de ajuda. Vai ser muito curioso analisar as circunstâncias desse jogo e de que forma os times irão se comportar. Mas, repito, o Grêmio vai precisar fazer a sua parte também, porque aí vai ser bem vergonhoso você ter um adversário descaracterizado, desmobilizado, pensando em outro jogo, com todo o cenário favorecendo e você simplesmente não conseguir fazer valer o teu resultado e a tua necessidade. Então, aumenta a responsabilidade do Grêmio. Agora, eu estava olhando a tabela aqui, é claro que dá ainda para o Grêmio escapar. Especialmente pela última rodada, empate do Bahia com o Cuiabá, que foi bom, especialmente pelas 2 vitórias seguidas que o Grêmio tem, mas como eu disse para vocês, a gente tem que olhar jogo a jogo. O Grêmio precisa vencer o Flamengo para ter uma nova projeção, olhando sim para os seus adversários. Eu tenho dito que o Grêmio depende apenas das suas forças, porque claro, se vencer todos os seus jogos dentro de uma projeção assim aceitável, vai chegar a 50 pontos, mas é claro que ele precisa olhar os seus concorrentes, porque ele precisa pontuar mais do que os seus concorrentes. O Grêmio hoje só está à frente do Sport, que já está praticamente rebaixado. Então são 2 vagas restantes para, imagino eu, que 3 times, 4 times que estão disputando essas 2 vagas. O Grêmio, o Bahia, o Juventude e o Atlético Goianiense. Por isso, olha aqui, para a gente tentar mapear, porque tem alguns jogos atrasados aí que tá confundindo a galera. Depois de Grêmio e Flamengo, o Grêmio vai jogar com o Bahia. Aí é uma final de campeonato. Justamente no dia em que completará 15 anos da Batalha dos Aflitos. Vejam só, o Romildo Bolzan Júnior falou em 6 Batalhas dos Aflitos. Pois é, justamente no dia do aniversário desse jogo, 26 de novembro, na outra sexta-feira, nesta sexta-feira, o Grêmio joga com o Flamengo nesta terça e nesta sexta enfrenta o Bahia em Salvador. E como o Bahia perdeu para o Sport
e depois empatou com o Cuiabá, vai lotar a Fonte Nova porque precisa vencer esse jogo contra o Grêmio. Esse jogo vai ser uma guerra e é o confronto direto para poder escapar. Não que determine alguma coisa, mas assim, quem perder esse jogo tá quase condenado. E vai ser difícil pro Grêmio. Depois o Grêmio no dia 2 de dezembro tem o São Paulo em Porto Alegre, mas vejam que o cenário pode ser outro nesse momento. E o São Paulo eu não vejo como adversário mais para sair do rebaixamento, mas de qualquer forma é um jogo que o Grêmio precisa ganhar também. Depois Corinthians no dia 5 de dezembro em Itaquera, um jogo dificílimo, e na última rodada o Atlético Mineiro, que será o campeão brasileiro já provavelmente, e tem essa vantagem. E pensando na Copa do Brasil, que acontece só depois do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio também tem essa vantagem. Vai aproveitar? É um jogo muito possível do Grêmio vencer, apesar de ser o Galo. O Bahia, olha a tabela do Bahia. O Bahia, depois de pegar o Grêmio no dia 26, que é um jogo da 36ª rodada, vale lembrar que o Bahia tem um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. Só que o Atlético pode ser campeão nessa terça, né? E dificilmente não será no próximo domingo. Então o Bahia vai pegar o Atlético já campeão. Essa é uma vantagem. Na Fonte Nova, no dia 2 de dezembro. Um jogo válido pela 32ª rodada. Depois, no dia 29 de novembro, o Bahia tem o Atlético Goianiense, que é confronto direto também para escapar. Jogo da 35ª rodada. Depois tem Bahia e Fluminense no dia 5 de dezembro, na 37ª, e fecha com Fortaleza e Bahia. Não é uma tabela fácil essa do Bahia. O Juventude vai jogar um jogo atrasado da 30ª rodada, também nessa terça, contra o Atlético Goianiense. Todos eles têm um jogo a menos, tá? Bahia, o Atlético Goianiense e o Juventude. Tudo isso vai se resolver nessa semana. É um jogo que, pro Grêmio, por exemplo, um empate seria perfeito. Porque, né, dependendo de quem vencer, pode desgarrar ali daquela ponta de baixo. Depois, no dia 30, Juventude e Bragantino, 35ª rodada. E aí vai na ordem, na 36ª, 7ª e 8ª. Fortaleza fora, o São Paulo fora e depois o Corinthians em casa. É uma tabela dificílima também do Juventude. O Atlético Goianiense, que tem esses confrontos diretos, e esse é o perigo do Atlético Goianiense, ele tem 2 confrontos diretos, um com o Bahia, outro com o Juventude. Depois ele tem, já nessa sexta-feira, a Chape fora, que é um jogo vencível. Depois ele tem o Inter no dia 5 de dezembro. E aí eu me pergunto se o Atlético Goianiense vai ter facilidades contra o Inter. Não sei se vocês me entenderam. Nessa partida na 37ª rodada. Claro que vai depender muito das circunstâncias de como o campeonato chegar até lá. O Inter vai estar brigando por uma vaga na Libertadores, ainda não garantiu essa vaga. O Grêmio ainda vai estar precisando que um concorrente seu perca pontos? Olha, promete, hein? E na 38ª pega o Flamengo. Mas aí o Flamengo, provavelmente sem muito mais o que fazer no campeonato, ou campeão da Libertadores ou não. Esse é um jogo incógnita, né? Entre o Atlético Goianiense e o Flamengo. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa olhar para a tabela adversária e ver que os adversários, que são esses, na minha opinião, Atlético Goianiense, Juventude e Bahia, esses 3 inimigos, eles têm uma tabela complicada também. Mas, de novo, nada vai adiantar se o Grêmio não fizer a sua parte e nada vai adiantar o Grêmio fazer a sua parte se todos eles pontuarem também da mesma forma, porque o Grêmio está atrás deles. O Grêmio só está à frente do Sport. Então o Grêmio precisa continuar vencendo e, claro, ficar dando uma secada, especialmente alguns empates aí nesses confrontos diretos para travar esses caras enquanto o Grêmio sobe. É ainda uma matemática, uma equação muito difícil, muito complicada. Mas, de novo, eu não consigo pensar. Olhando tudo isso, eu vejo que é possível, porque você vê que tem jogos complicados ali que o Juventude pode perder, o Bahia pode perder, o Atlético Goianiense pode perder e tudo mais, mas eu preciso olhar para essa terça. Eu preciso olhar para esse jogo contra o Flamengo. Depois dessa vitória, se ela vier contra o Flamengo, aí o Grêmio tem uma final contra o Bahia. E aí a coisa muda de figura. Aí sim tem que encarnar a Batalha dos Aflitos, uma decisão, porque aí o Grêmio vai ficar um ponto de sair da zona. E vai ter que aproveitar a chance. Mas tudo isso é assunto para quarta ou para terça de noite. Nesse momento, apesar de tudo que se fala de Flamengo e Grêmio, de Grêmio e Flamengo, o Grêmio precisa vencer. Não tem outra conversa, não tem outra possibilidade, não tem outra história. Precisa vencer. E aí, o que vocês acham? O Flamengo vai facilitar?
O Grêmio ainda escapa? Os adversários, quem cai? Esses dois últimos que restam, depois de Chape e Sport, que está praticamente rebaixado, quem são os dois últimos a serem rebaixados? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!